Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desta terça-feira, dia 16 de julho, Marcos 3, 31 a 35. Marcos 4. Eu, hein? 3. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados à roda de si, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esse texto parece que, ou neste texto, parece que Jesus está desprezando a sua família. Porque o texto relata que os seus irmãos chegam com sua mãe e mandam chamá-lo. E ele não atende. E ele diz que não vai recebê-los, porque ele tem outros irmãos e outras mães e outras irmãs. Mas por que Jesus foi tão indiferente com a sua própria mãe e com seus próprios irmãos? A resposta está no texto anterior. O texto anterior, que começa no verso 20 desse mesmo capítulo 3, e no verso 21, vai declarar o seguinte: quando os seus, quer dizer, os seus parentes, a sua mãe, os seus irmãos, ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. Eles ainda não acreditavam que Jesus era o Messias. A mãe dele, sim, a mãe dele acreditava, porque toda aquela história envolvendo o nascimento de Jesus, Maria estava ciente, mas os seus irmãos ainda não acreditavam nele. E quando ele está sendo ouvido pelas multidões e ensinando as multidões, os seus irmãos queriam prendê-lo para impedir que ele continuasse com seu ministério. E é por isso, então, que quando Jesus é informado de que os seus irmãos e que a sua mãe queriam vê-lo, ele não atende, porque ele sabia que eles iriam prendê-lo, iriam impedir que ele continuasse a sua obra, que ele continuasse o seu ministério, que ele continuasse os seus milagres e que ele completasse o seu ministério. Então, não há nenhum indício de que Jesus maltratara a sua mãe, mas há a certeza de que ele não recebe porque ela estava com os seus irmãos e a intenção dos seus irmãos era prendê-lo. Prender talvez não significa eles levarem para um destacamento policial para deixá-lo preso, não. Mas era trazê-lo para si
e impedir que ele realizasse aquela obra. Precisamos entender a Bíblia não apenas no texto que a gente lê, mas nós precisamos, às vezes, alguns textos que nós não entendemos direito. Nós podemos buscar em outros textos similares. E com certeza nós vamos encontrar a resposta. Porque, a princípio, quando lemos só esse texto do verso 31 até o 35, nos passa a ideia de que Jesus tratou com indiferença a sua mãe. Mas isso é explicado neste verso anterior que nós relatamos, no verso 21 deste mesmo capítulo. Então vai explicar por que Jesus tomou aquela posição em relação à sua mãe e a seus irmãos. Que essa terça-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.